Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, nosso estudo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela se converte ao Senhor e começa a frequentar uma igreja, a primeira coisa que ela é levada, induzida, convidada, é ter uma experiência com os dons do Espírito. Ela é levada a buscar os dons do Espírito, a ser batizada no Espírito Santo, a buscar algum dom específico. Ela é chamada para entrar no movimento do Espírito. Poucos são os que são levados a conhecer a pessoa do Espírito Santo. E essa aula ela tem essa função, em falar sobre a pessoa. Todos que se convertem ao Senhor Jesus e começam a frequentar uma igreja, deveriam ser conduzidos a ter uma experiência com a pessoa, a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, a ter uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo, a saber quem Ele é, e não em ser levado em primeiro lugar para o movimento do Espírito, a buscar os dons do Espírito. Como desfrutar algo de alguém sem conhecê-lo? Como entender como funciona aquilo que ele pode dar, aquilo que ele proporciona para alguém, sem antes conhecê-lo? E nós sabemos que existem muitas pessoas assim, muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que não conhecem ainda o Espírito Santo, que não se relacionam com a pessoa do Espírito. E essa aula tem esse propósito, em torná-lo conhecido. E aí eu te pergunto, você conhece o Espírito Santo? O texto bíblico inicial para esta aula, eu separei Oséias capítulo 4, versículo 6, mas eu quero citar só o início desse versículo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta do conhecimento do Espírito Santo tem gerado destruição na vida de alguns. Pessoas têm sido destruídas porque ainda não conhecem. Elas conhecem o seu movimento, conhecem um dom, sabem como funciona os dons do Espírito, mas não conhecem ainda o Espírito Santo. Talvez não exista uma pessoa tão esquecida, tão entristecida, ofendida, blasfemada, mal entendida do que o Espírito Santo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Não existe pessoa tão ofendida, tão entristecida, esquecida, blasfemada como o Espírito Santo. A igreja tem perdido muito por não buscar um relacionamento com a pessoa do Espírito. A igreja tem perdido esse valor, o valor de ter uma comunhão, de se relacionar com o Espírito Santo como pessoa. Nós buscamos o fogo do Espírito, nós buscamos o poder do Espírito, nós falamos sobre o vento do Espírito, menos a pessoa do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar nessa aula. Quem é o Espírito Santo? Você o conhece? Você tem certeza que conhece o Espírito Santo? Você já foi apresentado a Ele? Ele já foi apresentado a você? Alguém já te apresentou o Espírito Santo? Porque Ele é uma pessoa. Qual é o seu verdadeiro papel? Qual é o verdadeiro papel do Espírito Santo na sua vida, na igreja de Jesus Cristo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, Mas o fato dele ser a terceira pessoa da Trindade não significa que o valor dele é inferior.
Nesta aula nós vamos entender um pouco sobre a pessoa do Espírito. O Espírito Santo tem personalidade. Ele é uma pessoa. O que significa ser pessoa? Pessoa tem sentimento, tem razão. Pessoa tem sentimentos, emoções. Pessoa tem vontade, arbítrio. Pessoa tem interação, comunicação. Então vamos lá aprender um pouco sobre a pessoa do Espírito. O Espírito Santo, ele tem pensamento, razão. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz o seguinte: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Pensar e refletir. O Espírito Santo pensa, ele reflete. O Espírito Santo tem uma opinião acerca das coisas. Isso significa que ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos, emoções. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O apóstolo Paulo, então, ele pede para que os irmãos, eles orem na mesma intensidade, no mesmo amor do Espírito. O Espírito Santo ama como Deus. Ele ama, ele tem sentimentos, ele tem razões. O Espírito Santo pode ser entristecido. E aí eu te pergunto, alguma vez você já entristeceu o Espírito Santo? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da volta, para o grande dia do Senhor. A palavra aqui, entristecer, significa magoar, insultar. Quando a gente pensa sobre insultar, logo vem à mente sobre aquele momento em que você está falando algumas coisas, um desaforo para alguém, insultando alguém, não é? Mas com relação ao Espírito Santo, é quando você faz resistência, é quando você abre a sua boca para falar algo que você não deveria. E por isso você precisa saber que ele é uma pessoa. E se você não tomar cuidado, aquilo que sai da sua boca pode entristecê-lo. A palavra entristecer aqui é magoar, insultar. Você magoa coisas ou pessoas? O que você acha? Nós magoamos pessoas, lógico, e destruímos coisas. O Espírito Santo pode ser ofendido. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte: por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E você precisa refletir muito bem com relação a isso. Tome muito cuidado com as suas ações. Tome muito cuidado da forma que você o trata. Tome muito cuidado com relação àquilo que você fala em direção ao Espírito. Blasfemar é caluniar, insultar. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos capítulo 7, versículo 51, diz o seguinte: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Quantas vezes nós resistimos ao Espírito? Quando Ele nos manda fazer algo, quando Ele nos dá uma direção para que façamos, e nós não queremos fazer, nós fazemos vista grossa aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está nos orientando. E isso é uma resistência, e você precisa tomar muito cuidado
com relação a isso. Ele ouve. O Espírito Santo tem ouvidos. João capítulo 16, versículo 13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele ouve do Pai, ele entende aquilo que foi falado, e ele traz aquilo que ouviu para a igreja, para aqueles que o servem. Ele fala, ele ouve, ele fala. João capítulo 14, versículo 26 diz o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele fala. Você está pronto para ouvir o Espírito Santo? Você tem ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja falar aos seus ouvidos, para que você entenda qual é o plano, qual é o propósito do Senhor na sua vida? Ele ensina. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é ensinar, e ele gasta tempo fazendo isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ele ensina. Então, todas as vezes que você o buscar, todas as vezes que você se colocar para ouvir, ele vai ensinar a você a respeito daquilo que é a vontade do Pai para a sua vida. Mas tem algo também interessante: tudo que você fizer, faça através do Espírito. Se você ministra a palavra, então ministre através do Espírito. Se você é alguém que tem uma função de ensinar a palavra em uma escola bíblica, uma escola dominical, não sei como possa chamar na sua igreja, mas se você ensine pelo Espírito. Tire o eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim, mas condicione a sua fala aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito Santo ele está dizendo. Ele conhece todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que está no coração do Pai. Ele sabe quais são os propósitos, quais são os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele conhece, ele sonda o nosso interior, ele conhece os nossos pensamentos. O Espírito Santo também testifica, e isso é muito interessante, porque quando ouvimos algo, quando buscamos entender alguma coisa, precisamos buscar testificação do Espírito. João 15, 26 diz o seguinte: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testificará ao meu respeito. Você tem alguma dúvida que Jesus, ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Você tem alguma dúvida com relação à paternidade de Deus sobre a sua vida?
Você tem alguma dúvida se de fato as suas orações são recebidas, ouvidas pelo Pai e respondidas? Você pode entender através desta aula que o próprio Espírito Santo, ele pode testificar no seu coração, te dando uma certeza, te dando paz, que tudo que você está fazendo, Deus está vendo, ouvindo e respondendo. Ele guia. O desejo do Espírito Santo é te guiar. João capítulo 16, versículo 13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Às vezes estamos confusos, sem saber qual é a direção, para onde ir, o que fazer e como fazer. Nessas horas, você deve parar e pedir um auxílio. E tenha certeza que Ele vai pegar na tua mão e Ele vai te guiar na direção certa. Ele é consolador. O Espírito Santo, Ele é o teu consolador. João capítulo 16, versículo 7 diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Se faz necessário você entender isso, que o Espírito Santo ele está pronto para te consolar. Seja qual for a sua dor, qual for o sentimento que está dentro do seu coração, independente daquilo que você está passando, o Espírito Santo, ele está pronto para te consolar. Chame por ele, peça o consolo do Espírito, e eu tenho certeza que você vai receber um refrigério. Ele vai encher o teu coração de paz e de uma certeza de que tudo vai ficar bem. Ele tem vontade própria. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ele tem vontade própria. Ele busca pessoas para que Ele possa usar, para que seja um com Ele. E você precisa entender que aquilo que você precisa receber dele, você receberá. Ele fará isso conforme a vontade dele. Ele fará isso conforme o querer dele. Se ele vai te usar através de cura, então ele vai te dar um dom de cura. O interessante é entender o que esse versículo diz: a cada um conforme quer. Ele distribui os seus dons, ele dá conforme o desejo dele, ele faz conforme ele quer, na sua vida e através da sua vida. Ele tem uma vontade própria. Ele diz: eu quero dar, eu quero fazer na vida de fulano e na vida de ciclano. Então ele faz, tenha certeza disso. Ele usará a sua vida conforme a vontade dele. Nunca será conforme a minha ou a sua vontade, mas conforme a vontade dele. Espero que através dessa aula você tenha entendido um pouco sobre a pessoa do Espírito. Eu te convido a ter um relacionamento com a pessoa do Espírito. Eu te convido a você ter uma intimidade com a pessoa do Espírito. Se até aqui você teve uma intimidade só com os dons, se até aqui você teve uma intimidade com o movimento do Espírito, se até aqui você só teve uma intimidade com aquilo que Ele poderia proporcionar na sua vida, eu te convido a você
ter uma experiência, um relacionamento com a pessoa do Espírito. E você vai experimentar algo novo. Você vai ter uma experiência de senti-lo bem perto de você, independente da situação que você esteja vivendo, independente do ambiente que você estiver, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje, você começará a ter uma experiência com o Espírito de Deus. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo essa primeira aula. Peço para que teu Espírito, Pai, possa tocá-la e para que ela tenha uma experiência com o Senhor, que ela tenha uma experiência com o teu Espírito, que ela tenha a partir de hoje um relacionamento com o teu Espírito, que jamais ela venha desprezar a pessoa do teu Espírito, que ela possa se achegar, que ela possa se sentir amada, protegida pelo teu Espírito, que ela possa ter experiências através do teu Espírito, que a partir de hoje ela seja uma com o teu Espírito. Eu oro e declaro isso em nome de Jesus. Amém.